Vamos então à nossa aula de hoje, conversando sobre este tema tão maravilhoso que é a adoração ao Senhor. Adorar ao Senhor é contemplá-lo em toda a beleza do seu ser. Adorar ao Senhor é estar diante dele, podendo derramar o nosso coração, derramar o nosso amor, podendo ser iluminados por sua glória, pelo brilho da sua presença, pela luz que emana do seu ser, podendo ser contagiados, se assim podemos dizer, por seus atributos perfeitos. Nos expondo ao Senhor, expondo o nosso coração e permitindo que toda a sua glória se reflita em nosso rosto. Assim como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 18, Paulo diz: "E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho o Senhor, somos transformados de glória em glória na própria imagem do Senhor, como pelo Espírito." O Espírito Santo trabalha em nosso coração enquanto contemplamos Deus, enquanto vamos conhecendo o Senhor, enquanto vamos sendo iluminados pela luz do seu rosto, por sua glória, por seu caráter perfeito, por suas virtudes. E dentro dessas virtudes maravilhosas do Senhor, vamos estudar hoje sobre a longanimidade de Deus. Esta palavra que nos diz que Deus é longânimo. O que significaria a longanimidade? Então, primeiramente, eu quero que você ore comigo, adorando ao Senhor. Vamos orar, vamos fazer juntos esta oração. Deus amado, todo o teu caráter revela a tua perfeição. Em ti subsiste tudo que é adorável. Assim também é a tua longanimidade. Estou aqui para adorar-te por causa dessa face do teu ser. Tu és longânimo para conosco, e se assim não fosse, estaríamos perdidos. Sendo tu, Senhor, um Deus longânimo e paciente, vens nos ensinar a ser como tu és. Queremos andar nos teus caminhos. Ajuda-nos a não tropeçar. Tu és o mestre paciente e eu te louvo por isso. O Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, nem segundo as nossas injustiças. Pelo contrário, tu nos perdoas. Nos tomas nos braços quando nos sentimos fracos, nos animas. Senhor, porque és Deus longânimo e um dia para ti são como 1000. Não retardas em cumprir a promessa da tua vinda, mas esperas até que se complete o número dos salvos, e nenhum há de perecer. Assim podemos aprender também contigo a esperar pelo cumprimento de cada uma de tuas promessas. Ensina-nos a ter domínio próprio e a vencer a ira. Precisamos ter um coração paciente, perdoador e justo. Esperamos em ti, Jesus. Descansamos em ti e em ti nos aquietamos, porque tu és Deus. Nossa alma está plenamente a ti entregue e aguardamos pela tua salvação. Aguardamos também de geração em geração a tua vinda. Amamos a tua vinda. Vem, Jesus. Amém. Como é maravilhoso poder orar ao Senhor, poder adorá-lo com o coração quebrantado, contrito, dizendo: Senhor, tu és longânimo, tu esperas, tu aguardas, tu não colocas a tua mão sobre nós, sobre os homens, mas tu esperas o nosso coração ser quebrantado, o nosso coração se deleitar em ti, o nosso coração se quebrar com todo orgulho, com toda vaidade, com tudo que somos, e podemos contemplar ao Senhor em sua longanimidade. Mas vejamos o que significa esta palavra longanimidade. O que significa quando dizemos que Deus é longânimo? O dicionário nos fornece a seguinte definição sobre a palavra longanimidade: firmeza de ânimo, magnanimidade, generosidade. Então, dentro do contexto do dicionário,
nós temos estas informações. Longânimo é quem tem firmeza de ânimo. Esta palavra longânimo, nós podemos dizer, é uma pessoa que tem um estupim longo. Ela não explode facilmente. Ela não permite que a ira tome conta do seu coração. Magnanimidade, generosidade. Nós vamos ver que os atributos de Deus, a sua bondade, o seu amor, a sua benignidade, a sua longanimidade estão imbricados, estão ligados, estão apenas mostrando facetas diferentes do caráter de Deus. Mas todas essas facetas do seu caráter traduzem uma unidade perfeita da pessoa de Deus. Deus é perfeito em todo o seu ser. Deus é perfeito em toda a amplitude, sem limites, se podemos dizer assim, sem limites do seu ser, do seu caráter. Deus é longânimo. Sua longanimidade é por causa do seu amor, é por causa da sua benignidade, é por causa da sua bondade, é por causa da sua justiça, é por causa da sua misericórdia. E tudo isto de uma maneira tão perfeita se encaixa para trazer a nós, seres humanos, a nós que fomos criados por este Deus tão perfeito, nos trazer a chance de conhecê-lo, nos trazer o privilégio de poder ser semelhantes a este Deus maravilhoso. Longanimidade. Estas palavras não são suficientes para descrever este notável atributo do Senhor. Vimos que apenas magnânimo, apenas a pessoa que tem firmeza no seu ânimo, não é só isso o caráter de Deus. Mas longanimidade, vamos vê-la dentro da palavra de Deus. Vamos ver o que significa. No Antigo Testamento, encontramos com muita frequência a palavra longanimidade, com o significado da repressão, da indignação do Senhor diante da provocação do seu povo ou do inimigo. Então, quero que você guarde bem essa definição do Antigo Testamento. Seria a repressão da indignação de Deus, a repressão da ira do Senhor, o Senhor aguardando, segurando a sua ira exatamente com a provocação do seu povo ou a provocação das pessoas, das nações ao redor de Israel. Deus reprimindo a sua ira. Nós sabemos que toda ação tem uma reação igual e contrária. Mas a reação de Deus aos nossos pecados, a reação de Deus às nossas injustiças, às nossas falhas, às nossas imperfeições, ela não é imediata. Sabemos que a justiça de Deus trará o julgamento a todas as nossas ações. Tudo que fizermos de errado sofrerá julgamento. Mas aqueles que estão em Cristo, o nosso julgamento caiu sobre Jesus. Nós estando em Cristo, nós morremos com Ele ali na cruz, fomos sepultados com Ele e ressuscitamos gloriosamente com o Senhor. Estar em Cristo é estar seguro. Estar em Cristo é já ter visto a condenação que era nossa caindo sobre o Senhor. É Jesus tendo se tornado Filho do homem para nos tornar filhos de Deus. Em Jesus está o amor, a misericórdia, a bondade, a benignidade e a longanimidade de Deus. Se Deus derramasse imediatamente a sua ira sobre os homens, há muito não existiria nenhum ser humano sequer. Nós vemos que a longanimidade de Deus fez com que Deus orientasse Noé para que Noé construísse a arca, para que a família de Noé fosse salva, para que uma nova chance viesse para toda a humanidade. Noé achou graça diante do Senhor. Noé encontrou segurança nos braços de Deus e uma chance para toda a humanidade, porque Deus é longânimo, tardio em irar-se e de grande clemência. Foi assim que Deus se manifestou a Moisés,
Em Êxodo, no capítulo 33 e no capítulo 34, quando Moisés diz no verso 17 de Êxodo 33, ele diz: Senhor, eu rogo-te que me mostres a tua glória. E Deus disse: farei passar diante de ti toda a minha bondade e proclamarei o nome do Senhor. A glória de Deus é o seu próprio caráter. A glória de Deus é a perfeição do seu ser, revelado nos seus atributos, nas qualidades de Deus, que são perfeitas. E o próprio Deus, em Êxodo 34, ele mesmo proclama que ele é Senhor, Adonai, Senhor, Senhor, Deus longânimo e compassivo, Deus longânimo, isto é, este Deus que espera, este Deus que nos dá uma nova chance, este Deus que nos aguarda. Quem sabe você tem vivido de uma maneira mesmo provocadora ao Senhor, de uma maneira como se desprezasse Deus e sem nenhum temor do Senhor. Mas Ele não está jogando no mesmo time, ou Ele não está jogando com as suas regras, Ele está jogando com as regras dEle. Ele é longânimo, ele é paciente, tardio em irar-se e de grande clemência. As nossas fraquezas, o nosso pecado, não trazem imediatamente a ira de Deus. Por isso, muitas pessoas estão aí no mundo hoje abusando da bondade e da longanimidade de Deus. Por isso, hoje, tantos ditadores, tantas pessoas egoístas, perversas, ímpias, com seu coração cheio de maldade, de crueldade, estão aí fazendo tantas coisas terríveis, de uma maneira desumana, agindo guiados pelo espírito das trevas. Mas Deus não pesa sobre eles a sua mão, Deus não traz o castigo imediatamente, porque Deus é longânimo, tardio em irar-se. A provocação dos homens não vai desfazer a longanimidade de Deus. Certo homem estava diante de um culto ao ar livre, uma pregação na praça, e ele era um homem que não temia a Deus e debochava dos cristãos, zombava de todas as formas possíveis. E ele então disse para aquele pregador: olha, o seu Deus não existe. Se seu Deus existir, eu faço um desafio para ele agora. Eu dou para o seu Deus 5 minutos para ele mandar um raio e me matar aqui agora. Se ele existe, que faça isto. E aquele homem olhou com muita compaixão para aquele provocador, aquela pessoa totalmente sem temor de Deus, e disse para ele: olha, não são apenas 5 minutos que vão acabar com a paciência do meu Deus. Ele é longânimo, ele é paciente, ele aguarda que você o conheça, o deseje. Ele é longânimo. 5 minutos não irão acabar com a paciência de Deus. Isto é a longanimidade do Senhor. Apesar de toda a provocação do seu povo, deixando o Senhor de lado, indo atrás de outros deuses, sacrificando a ídolos, a demônios, o seu povo deixou o Senhor. E o Senhor disse através de Jeremias: o meu povo me fez 2 maldades. A mim me deixaram o manancial das águas vivas e cavaram para si cisternas rotas, cisternas que não retêm as águas. E mesmo assim, Deus esperou, Deus aguardou. Sempre que Deus é descrito como longânimo, significa que Ele é tardio em irar-se e de grande clemência. A misericórdia de Deus está ligada ao seu perdão. A misericórdia de Deus está ligada ao fato de Deus não derramar imediatamente a sua ira. Mas a misericórdia do Senhor é Ele não dar ao homem aquilo que ele merece imediatamente, mas dar-lhe uma chance de conhecer a salvação, de conhecer Jesus. Por isso o Senhor é tardio em irar-se. As pessoas abusam de Deus e
elas debocham e zombam. A palavra de Deus nos diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. E sabemos que se plantamos uma semente, não colheremos apenas um grão, mas milhares de grãos. Aquilo que as pessoas estão plantando de maldade, de injustiça, de pecado, eles irão colher em muitos grãos. Irão colher muito mais em suas próprias vidas. Deus é paciente. A Bíblia nos conta a história de Jonas, como Deus mandou Jonas ir até Nínive e pregar para aquela cidade. Deus via corações ali que estavam prontos para se arrepender, corações e pessoas que ansiavam por Deus, apesar de não o conhecerem. E Deus envia seu profeta, Jonas, para pregar ali em Nínive. É interessante que o nome Yoná, ou Jonas, quer dizer pomba. Jonas estaria como pomba, como a tarefa do Espírito Santo, que é de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Uma missão divina Jonas tinha para Nínive. Mas o coração de Jonas não era um coração longânimo. Jonas queria que a cidade de Nínive, que era uma cidade pecadora, perversa, que fizeram tantas maldades, até mesmo a Israel, ao povo de Israel, Jonas queria que eles fossem vingados. Ele queria a vingança do Senhor. Ele não queria o perdão de Deus. E Jonas tenta fugir daquela missão. Ele toma um navio para outro lado e você conhece a história como que ele é lançado no mar, um grande peixe engole Jonas e ele fica 3 dias e 3 noites no ventre daquele grande peixe e depois ele foi lançado em terra. E aí sim, depois de ter orado ali no ventre do peixe e receber o livramento, Jonas então vai para Nínive e prega a longanimidade de Deus. Ele prega que em 40 dias Nínive será destruída. E o rei ouve essa notícia. E o rei da cidade tira suas vestes reais, coloca pano de saco, humilhação, tira sua coroa da cabeça e jejua e clama ao Deus de Israel por misericórdia. E ele baixa um decreto que todos da cidade de Nínive, todos ali na Síria, deveriam se arrepender dos seus caminhos e orar ao Deus de Israel. E a cidade foi poupada, porque Deus é um Deus longânimo e clemente, tardio em irar-se e de grande clemência. Deus não suporta um pedido de misericórdia. Deus não aguenta um pedido de perdão. Ele libera o seu perdão, ele libera a sua misericórdia. A longanimidade ou a paciência de Deus está intimamente ligada ao fato da rebeldia e do pecado dos homens. Ah, nosso Deus é paciente. Ele espera, ele aguarda que o coração venha a compreender a sua fragilidade, a nossa fragilidade, a nossa pequenez e a nossa necessidade do Senhor. Deus espera. Ele espera por mim, ele espera por você, ele espera pelas nações. Ele não derrama imediatamente a sua ira, porque ele sabe que a nossa estrutura é pó. A nossa estrutura, essa natureza pecaminosa que nos leva ao mal, que nos leva ao pecado, é uma natureza enganosa. E só Ele tem a resposta para os nossos anseios. Só Ele tem a salvação para as nossas almas. E Ele sabe, por sua bondade, por sua clemência, por sua misericórdia, que nós necessitamos desesperadamente dEle. Por isso Deus é tardio em irar-se. Por isso Deus nos dá uma nova chance. Ele está dando uma nova chance a você. Ele nos dá uma oportunidade de conhecer o seu próprio coração, o coração de Deus, este coração tardio em irar-se e de grande clemência. Prosseguindo,
nós vamos ver que Moisés ora ao Senhor, pedindo-lhe perdão pela incredulidade do seu povo, porque não creu o suficiente para entrar na terra prometida e se apossar dela. Houve um momento quando o povo de Israel se rebelou contra o Senhor, se rebelou contra Moisés. Arrumaram amotinadores, líderes que queriam que o povo voltasse para o Egito, que o povo voltasse para a servidão. Disseram, no Egito nós tínhamos peixe, comida de graça, no Egito nós estávamos seguros, teríamos túmulos para os nossos pais e agora estamos aqui nesse deserto. 40 anos caminhando pelo deserto, se rebelaram contra Deus. Pecaram contra o Senhor. E Deus disse para Moisés, Moisés, eu vou destruir este povo. Moisés, eu vou levantar em você, na sua descendência, uma nova nação para fazer em ti, para cumprir em você a minha vontade. Deus estava experimentando Moisés. E Moisés foi aprovado diante de Deus. Moisés disse, Senhor, se tu fizeres isto com o teu povo agora, todos saberão que o Senhor destruiu o seu próprio povo. Todos saberão que o Senhor, o teu povo é rebelde. Tem misericórdia, perdoa o teu povo. E Deus atendeu a oração de Moisés, porque era isto que Deus queria. Quando Deus disse a Abraão que haveria de destruir Sodoma e Gomorra, o que Deus esperava de Abraão era exatamente aquilo que ele fez. Um pedido de clemência, de misericórdia, por amor dos justos que deveriam haver em Sodoma e Gomorra. Abraão pede a Deus e Abraão para em 10 justos. Senhor, se houver pelo menos 10 justos em Sodoma e Gomorra, não destruirás a cidade. Porque Abraão tinha feito as contas, ele sabia que seu sobrinho Ló era crente, era um homem temente a Deus. E seu sobrinho Ló estava casado e Abraão pensava, a esposa de Ló deve ser também uma mulher crente, porque Ló é crente no Senhor, a sua esposa também deve crer no Deus verdadeiro. E ele sabia que Ló tinha 2 filhas que estavam na idade de se casar. E ele pensou, Ló deve ter criado as suas filhas no caminho do Senhor, então elas também devem amar a Deus. E ele sabia que as 2 filhas estavam com casamento marcado, eram noivas, Ló tinha seus genros já separados e escolhidos e que também deviam servir ao Senhor. Já eram 6 pessoas nas contas de Abraão. Abraão também pensou, assim como Abraão tinha um mordomo de confiança que era crente, ele pensou, Ló também deve ter um mordomo de confiança. Já são 7. A esposa de Ló deve ter uma dama de companhia que deve ser crente também no Senhor. E as 2 filhas devem ter suas damas de companhia, também crentes no Deus de Israel, no Deus de Abraão, no Deus verdadeiro. 10 pessoas, a família de Ló. Mas Ló não conseguira levar a palavra da fé, não conseguira transmitir a sua fé à sua família. E as cidades foram destruídas. Mas na bondade de Deus, na sua longanimidade, Deus retira Ló e as suas filhas, porque a esposa olhou para trás, ela foi transformada numa estátua de sal. E Ló e as filhas foram salvos. A longanimidade de Deus aguardou até mesmo que Abraão orasse por aquelas cidades. Eu e você, nós que tememos ao Senhor e que o amamos, nós que temos habitando em nossos corações o Espírito Santo que nos foi dado no dia que cremos, no dia que abrimos o nosso coração, a nossa vida a Jesus, o Espírito Santo veio habitar em nós. Nós devemos ser intercessores. Intercessores por este mundo que está em trevas, intercessores pelas nações, intercessores por nossos familiares, por nossos amigos, nossos vizinhos.
clamando pela clemência de Deus e por sua longanimidade, para que Ele exerça a sua bondade e a sua misericórdia. Estamos vendo que estes atributos estão intrinsecamente ligados, imbricados, fazem parte de um só contexto. Deus maravilhoso. A longanimidade de Deus fez com que Moisés orasse, pedindo perdão, clemência para o povo de Israel. No livro de Provérbios, essa atitude do caráter é recomendada para se evitar contendas e facções. Nós sabemos que o único jeito de evitar brigas, contendas, divisão, facção, é exatamente abafar a ira, é não dar lugar à ira. A pessoa que é iracunda, a pessoa que derrama a sua ira, que explode, que tem um estupim curto, ela passa por muitas dificuldades. Ela pode fazer coisas impensadamente. Ela pode matar, ela pode ferir, ela pode destruir lares, famílias, pessoas, corações. Feridas tão profundas na alma por causa da ira, palavras de ira. Às vezes você tem razão, mas você deve reprimir e aguardar com paciência. Aguardar que aquela pessoa tenha maturidade suficiente para compreender você. Ser longânimo como Deus é longânimo. Saber esperar. Ah, nosso Deus longânimo, deixa que sua longanimidade encha o nosso coração e nos torne semelhantes a Ele. Pacientes, pacientes. Se há algo que nós não sabemos fazer, é esperar. Por isso o salmista diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós vivemos em uma era de rapidez e agilidade para tudo. Na televisão, na informática, não sabemos esperar um minuto. Ah, se o computador está demorando, levando um minuto para abrir, é muito tempo, estamos perdendo tempo, eu quero rápido, rápido, rápido. E aquilo que não nos está satisfazendo, descartamos. Isto é o oposto da longanimidade. Através da longanimidade, Deus não nos descarta. Deus não descarta as pessoas. Deus não nos descarta. Precisamos aprender com o Senhor a ser longânimos, pacientes uns com os outros, saber esperar. A Bíblia vai nos falar que devemos saber esperar como o lavrador. Não adianta você plantar hoje a semente e querer que amanhã já tenha frutos. Vai haver um tempo para que a semente arrebente, brote, germine, lance o caule, as primeiras folhas, engrosse esse caule, se torne num tronco, se encha de folhas, de flores e de frutos. Saber esperar, ter longanimidade. Saber esperar, saber e ter paciência. Precisamos aprender com o Senhor. Em Provérbios, nós aprendemos a evitar contenda através da longanimidade. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, fala sobre a longanimidade de Deus sobre os pecadores, em Romanos 9, 22. Deus é longânimo para com as pessoas. Eles estão no mal, eles estão no pecado, eles estão na perversidade, eles estão matando, eles estão fazendo atrocidades, mas Deus aguarda, Deus aguarda, Deus espera. Ah, como nosso Deus é paciente e bondoso e misericordioso. Você se lembra quando os judeus, os principais dos sacerdotes, os fariseus, os intérpretes da lei, aqueles homens da geração de Jesus que eram tidos como a nata religiosa de Jerusalém,
quando eles vieram para Jesus e trouxeram uma mulher que fora apanhada em flagrante adultério. Eles empurraram aquela mulher diante de Jesus e, com pedras nas mãos, prontos para apedrejá-la, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. A lei nos diz que ela deve ser apedrejada. E tu que dizes? Jesus sabia que eles estavam tramando uma armadilha para pegar o Senhor, porque se Jesus dissesse que seja apedrejada, ele seria culpado pelo apedrejamento dela e ele teria de prestar contas ao tribunal de Roma, porque ela não fora passada por um julgamento legal. Mas se Jesus dissesse, ela não pode ser apedrejada, ele estaria indo contra a lei de Moisés e eles teriam como acusar Jesus. E Jesus, então, com a sua longanimidade, com toda a sua paciência, com a paciência de Deus, com a longanimidade de Deus, com a misericórdia do seu coração, Jesus disse: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E a começar dos mais velhos, um por um, foram todos indo embora. Ficaram ali apenas as pedras que seriam lançadas sobre aquela mulher. E Jesus disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Foram todos embora? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. O único que poderia condená-la, o único que poderia lançar uma grande pedra e esmagá-la, que era santo, sem pecado, era Jesus. Mas ele é longânimo e ele não traz a sua ira sobre o pecado imediatamente sobre os homens, senão ninguém resistiria. Ele disse: eu não te condeno, vai e não peques mais. Porque o pecado dela havia caído sobre Jesus, recairia sobre Jesus e ele levaria as nossas culpas. Deus é longânimo porque temos Jesus para nos trazer o perdão por sua misericórdia. Então, no Novo Testamento, temos o perdão, a longanimidade demonstrados em Jesus. A longanimidade de Deus é concedida aos seus filhos como fruto do Espírito Santo que habita em nós. Paulo relata todas as facetas desse fruto maravilhoso em Gálatas 5:22. Paulo diz que existem as obras da carne, prostituição, lascívia, impureza, contendas, inveja e blasfêmia e tantas coisas. Mas ele diz que o fruto do Espírito, obras têm de trabalhar, suar para que as obras venham. Mas o fruto é espontâneo, ele nasce, ele brota sem esforço. A longanimidade no coração do justo, no coração do homem e da mulher de Deus, brota. Deus nos dá esta divina paciência diante dos fatos, diante das pessoas, como um fruto. A paciência ou a longanimidade é estimulada a ser vivenciada, sendo usada a figura do agricultor. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. O Senhor nos conclama para sermos longânimos e pacientes até a vinda de Jesus. A palavra de Deus não nos autoriza a nos abrirmos em ira, a derramar a nossa ira sobre as pessoas, a imediatamente buscar vingança. Não. A palavra de Deus nos conclama ao amor, à misericórdia, à longanimidade, aguardando a vinda do Senhor. E o texto continua dizendo: eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a serúdia. Ah, é a chuva. Chuva na Bíblia simboliza avivamento, simboliza o Espírito Santo, esta água que vem de cima e rega os nossos corações. Rega para produzir o fruto da presença de Deus, o fruto do Espírito Santo. O lavrador aguarda com paciência o precioso fruto. Ele espera a terra molhada fazer brotar a semente, germinar
crescer e dar folhas, flores e frutos. Ele espera com paciência para colher. Assim também nós devemos regar com nossas orações as sementes plantadas nos corações, aguardar. Um certo irmão na China, ele foi preso e ele começou a apanhar muito. O soldado batia nele e dizia: olha só, eu estou aqui te ferindo, te batendo. Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus que não vem salvar você? Mande ele fazer um milagre, eu quero ver um milagre do seu Deus. E aquele irmão nosso disse para aquele homem: você está diante de um milagre, eu sou o milagre. O milagre é que você está me batendo, me ferindo, me maltratando e pode até me matar. E eu posso olhar para você e dizer que eu te amo, que eu te perdoo, que eu não me impaciento e nem desejo mal sobre a sua vida. Este é um milagre. Este milagre vem pela longanimidade, pela paciência com as pessoas. Está também ligada aos momentos de tribulação e aflição pelas quais o crente possa passar. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas era para ter um bom ânimo, um ânimo longo, era para nós aguardarmos com paciência a resposta e a bênção do Senhor. Porque as provas vão passar e ficaremos mais fortes quando usarmos de paciência na tribulação, perseverança na oração. A longanimidade do Senhor é a principal causa de continuarmos tendo oportunidades ao longo de nossa existência. Ah, que maravilha! Deus nos dá uma nova oportunidade para recomeçar. Hoje mesmo você pode começar a ter uma vida nova. Hoje mesmo você pode ter tudo diferente em sua vida por causa da longanimidade de Deus, do seu amor revelado, nos dando um novo coração através do perdão em Jesus Cristo. Deus é paciente, sua misericórdia se renova a cada manhã e nós podemos ser transformados por sua presença e pelo seu Espírito Santo em nós. O Senhor é paciente e cuida de seus filhos com carinho, como o pastor zela pelas ovelhas do seu rebanho. As ovelhas não podem ser forçadas na caminhada, as ovelhas caminham lentamente. Deus sabe que a gente é muito devagar. Deus sabe que nós caminhamos devagar no passo de crianças, de ovelhas. Jacó disse para o seu irmão: olha, vai na frente, eu irei devagar no passo das ovelhas e das crianças, porque não podemos forçá-los. Deus não nos força, Ele caminha conosco, passo a passo, porque Ele é longânimo. Deus é longânimo e quer que sejamos assim também. Ele não nos força na caminhada, nem perde a paciência com a teimosia ou ignorância de seus pequenos filhos. Ah, nós que temos filhos pequenos, sabemos que a criança muitas vezes nos provoca. Sabemos ter paciência, sabemos amar, aplicar a disciplina com amor, sabemos orientar nossos filhos e aguardar que eles aprendam. E Deus quer que nós sejamos assim, e Ele quer que nós entendamos que é assim que Deus age para conosco. O Espírito Santo nos foi dado através da obra de Cristo na cruz, para que nos ensine a viver a vida de Deus aqui na terra. O Espírito Santo é quem nos capacita, o Espírito Santo nos ensina a viver em longanimidade, em paciência na sua presença. Ele nos capacita com esse fruto magnânimo, a longanimidade ou a paciência. O nosso estupim é curtinho. A gente perde a paciência à toa. Ah, quando se está na fila do banco, na fila do ônibus, quando você tem de esperar no consultório médico, no consultório do dentista, você vê, puxa, eu não tenho paciência. Mas nós aprendemos com o Senhor. O Espírito Santo nos capacita a ser longânimos, a saber esperar.
O Espírito Santo, ele nos capacita e ele nos ensina. Somente com o seu poder, com o poder do Espírito Santo, conseguimos exercer a longanimidade para com o nosso próximo. Quantas vezes somos provocados? Por isso Jesus disse, se alguém te bater numa face, oferece a outra. Quando as pessoas nos provocarem, derramarem sobre nós a sua ira, o Senhor disse, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. O Senhor diz para não amaldiçoar aquele que nos calunia, aquele que nos persegue devemos abençoar e não amaldiçoar. Não devemos ser vingativos, mas saber esperar. Saber plantar a semente nos corações e esperar que ela germine. Saber plantar o amor e esperar que esse amor possa frutificar nos corações. Graças a Deus por sua longanimidade, por sua paciência e por seu Espírito Santo, nosso supridor e nosso mestre. Devemos louvar, agradecer ao Senhor. Devemos a todo momento dizer, Senhor, graças te damos por teu Espírito, graças te damos por tua longanimidade para conosco e para com todos os seres humanos. Vejamos o que a palavra de Deus nos ensina sobre a longanimidade. Adoramos o Senhor nosso Deus, que é longânimo. Sua longanimidade é lembrada por Moisés na sua intercessão pelo povo de Israel. Moisés intercedeu dizendo, Senhor, tem compaixão do teu povo. Senhor, tu és um Deus clemente, misericordioso. Não derrame a tua ira sobre teu povo. Teu povo é pequeno, teu povo não sabe o que faz. E Deus ouviu a oração de Moisés. Ele ouve a nossa oração, a minha e a sua. E ele é tardio em irar-se. A glória do Senhor se manifesta em sua longanimidade. Jonas reconhecia a longanimidade de Deus ligada à sua misericórdia. Vimos que Jonas, em sua história, ele ficou bravo com Deus, porque Deus perdoou Nínive. Deus perdoou aquela cidade. Deus não destruiu a cidade em 40 dias, como Jonas havia profetizado. E ele ficou bravo. E Deus disse, Jonas, você teve compaixão de uma plantinha que nasceu num dia e no outro morreu. E você não teve compaixão de uma cidade de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. Jonas, eu sou um Deus misericordioso. O salmista canta a glória do caráter de Deus em sua longanimidade, misericórdia e bondade. Você pode tomar os salmos na palavra de Deus e você vai ver o salmista cantando, tu és um Deus longânimo, tu és um Deus bondoso, tu és um Deus fiel. Ai de nós, se não fosse a longanimidade de Deus. O profeta Joel apregoou ao povo o arrependimento, baseado na longanimidade e na misericórdia do Senhor. Joel chama o povo para se prostrar diante de Deus, para ter um coração quebrantado, um coração contrito. Joel diz, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor, porque Ele é longânimo, Ele é tardio em irar-se e grande em clemência e em misericórdia. Rasgar o coração, apresentar-se diante de Deus sem máscara, como somos, como estamos, e clamar a Ele, misericórdia, Senhor. Ele é longânimo e bondoso. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, fala sobre a longanimidade do Senhor para com todos os homens. Pedro escreve a sua segunda carta preparando os crentes, preparando o povo de Deus para o martírio, para entregar a sua vida, para o sofrimento daqueles dias angustiosos que viviam. Mas Pedro fala sobre a segunda vinda de Jesus na sua segunda carta. E ele fala sobre a longanimidade de Deus. Que as pessoas dizem, Jesus falou que viria e o tempo já passou e os anos vão passando e ele não vem. Porque ele é longânimo, porque ele espera
porque Ele aguarda que as pessoas se arrependam e venham a conhecê-lo. Por isso, a palavra de Deus nos afirma que devemos aguardar a vinda de Jesus com paciência e saber que Ele é fiel e Ele não se atrasa. O Senhor nos exorta a esperarmos nele em sua bondade e longanimidade. Davi diz no Salmo 23 que a bondade do Senhor nos segue. A longanimidade do Senhor é quem impede que a sua ira seja derramada sobre nós quando nós pecamos. Há muitas pessoas que não têm buscado uma vida santa exatamente pensando que podem driblar Deus. Existem aqueles que pensam, quando eu chegar lá no céu, eu vou dar um jeitinho, eu vou conversar com Deus e eu vou passar de fininho, eu vou entrar com o meu jeitinho. Não é assim. A longanimidade de Deus é a causa de não sermos consumidos, mas não devemos achar que nós podemos driblar a justiça do Senhor. Ele é longânimo, esperando o nosso arrependimento. Na presença do Senhor, há júbilo e alegria por seu caráter inigualável. Nele podemos esperar sempre, sempre. Na presença do Senhor, há alegria. E nós só podemos ter alegria se o nosso coração estiver em paz. E nós só podemos ter paz se recebermos o perdão. E só receberemos o perdão quando a longanimidade de Deus nos leva ao arrependimento. E quando nos arrependemos, Ele é longânimo, Ele é clemente, Ele é fiel. Como é maravilhoso saber que Deus é longânimo. O salmista Davi nos exorta a confiarmos no Senhor com paciência, longanimidade, sem indignação, pois o Senhor é fiel e nos ouve. Há tantas pessoas que ficam bravas com Deus, ficam iradas, chateadas. Deus levou minha mãe, Deus levou meu esposo, Deus levou meu filho, e ficam com raiva de Deus. O Senhor é bondoso. É a sua bondade que age em nossas vidas e todos nós temos o tempo para o nosso viver. Quando descansamos no amor, na paciência, na longanimidade de Deus, podemos experimentar a paz. A palavra de Deus nos ensina a esperarmos com paciência no Senhor. Assim como Ele é longânimo e paciente, assim também devemos nos portar. Olhando no espelho, contemplando no espelho a glória do Senhor, a sua glória brilha em nosso rosto. A sua glória faz com que sejamos transformados, com que a gente vá mudando o próprio caráter, não pelo nosso esforço, mas pelo poder do Espírito Santo. Por isso, adorar a Deus é este segredo maravilhoso para nos tornarmos semelhantes a Ele. O adorador se torna semelhante ao Deus a quem adora. Adorando ao Senhor por sua longanimidade, vamos nos tornando pacientes, longânimos como o Senhor. O Senhor seja magnificado por sua longanimidade. Exultem os justos no Senhor. Exultar no Senhor, alegrar-se nele, saber que Deus é maravilhoso, que Ele espera com paciência. Adoramos o Senhor. Ele é digno de todo louvor e de toda adoração, porque Ele é perfeito em todos os seus caminhos, Ele é santo em todas as suas obras, Ele é longânimo para com os filhos dos homens, Ele é longânimo para conosco, tardio em irar-se e de grande clemência. Ele é fiel, paciente, misericordioso e muito longânimo para com todos. Deus tem esse estupim longo. Ele espera, Ele aguarda que o nosso coração se quebrante em sua presença. Ele aguarda pelo quebrantamento, pelo arrependimento dos homens. Quando o apóstolo Paulo teve o seu encontro com Jesus, ele era um perseguidor, ele era um zombador do caminho, do evangelho. Ele perseguia os crentes, os colocava na prisão e ele estava respirando ameaças de morte quando ele foi encontrado pela longanimidade de Jesus.
Uma luz mais forte que o sol do meio-dia brilhou sobre Paulo, que estava indo no caminho de Damasco. E disse o Senhor: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo os cristãos. Mas Jesus habitava nos cristãos pelo seu Espírito Santo. E Saulo disse: Quem és tu, Senhor? E o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. E ele diz: Senhor, que queres que eu faça? E Jesus orientou Saulo e capacitou Saulo. Saulo, que era cheio de ira, de cólera, ardia em ódio, tornou-se num homem amoroso, paciente, longânimo, transformado pelo Espírito de Deus, pelo amor de Jesus, pelo encontro com o Senhor. O profeta Isaías canta um cântico triunfal para o futuro de Israel na dispensação do reino de Deus. Neste cântico maravilhoso para Israel, o Israel de Deus, o povo de Deus, tanto Israel descendente de Abraão, quanto Israel em Abraão, como diz Gálatas capítulo 3, no versículo 9, que nós recebemos a herança de Abraão, que nós somos o verdadeiro Israel de Deus, os que creem no Senhor. Recebemos estas bênçãos, estas promessas, e a promessa do Senhor é ter o Espírito Santo habitando em nós. Este Espírito Santo que é paciente, que é longânimo. Quem sabe você é uma pessoa iracunda, quem sabe você não tem domínio próprio. Você sente tão mal quando falou o que não devia, quando fez o que não devia. Encha-se do Espírito Santo. Adore ao Senhor por sua longanimidade e deixe que a sua longanimidade vá enchendo o seu coração desta doce paciência, deste doce amor. Nosso Deus é fiel, maravilhoso e digno de adoração. Nosso Deus é longânimo e sua ira dura só um momento, mas a sua misericórdia é de eternidade a eternidade. A ira do Senhor dura só um momento, só um momento. Quando Deus encontra um coração quebrantado, quando Deus encontra um pedido de perdão, o seu coração se abre. A sua misericórdia é derramada, o seu amor flui e Ele nos perdoa. O perdão de Deus custou tão caro para Ele. O perdão que recebemos foi através de Cristo Jesus. Nós só podemos experimentar paz, alegria, amor. Só podemos experimentar o céu na terra, a verdadeira felicidade, o verdadeiro sentido da vida, experimentando o perdão do Senhor que nos é concedido por causa da sua longanimidade. Deus é paciente e nos oferece esta faceta do seu ser para fazer parte do nosso viver. Adoração devida ao Senhor por seu caráter perfeito. Deus é digno de adoração. Ele é digno de ser adorado. Ele é digno de ser louvado. Ele é digno de ser entronizado em nossas vidas, em sua igreja, em toda a terra. Senhor, por tua longanimidade, eu te adoro. Aleluia. Você pode dizer isso? Você pode dizer: Senhor, eu te adoro. Tu és o meu Deus. Tu és a minha rocha. Tu és o meu escudo. Tu és a minha salvação. Você pode erguer os seus braços e agradecer ao Senhor, louvando, exaltando, adorando. Senhor, se não fosse a tua misericórdia, a tua longanimidade, eu não estaria aqui. Eu não estaria vivo, há muito teria sido fulminado pela tua vingança, pela tua ira. Um dia a ira de Deus há de ser derramada sobre a terra, mas aqueles que estão em Cristo estarão livres, salvos da ira vindoura. Que Deus te abençoe ricamente, que você seja um verdadeiro adorador, adorando ao Pai em espírito e em verdade, adorando a Deus
porque Ele é longânimo, tardio em irar-se e de grande clemência. Que Ele te abençoe, em nome de Jesus.